Olá! Sejam bem-vindos ao Café com Fer, edição de férias. Estamos aqui com café, ou talvez não seja um café. Bom, é um café. E hoje a gente vai falar sobre o brincar sozinho, que foi o que vocês mais votaram na enquete de ontem. E semana que vem a gente vai voltar pro nosso horário oficial, às 9 horas da manhã, e aí a gente vai falar sobre telas, porque vocês vão perceber que hoje eu vou falar sobre o brincar sozinho, mas tem um pouco de telas aí nesse rolê todo, certo? Então, sejam bem-vindas, vão entrando, senhoras, senhores, avós, tias, tios. Esse é o Café com Fer, então bora lá? O brincar sozinho. Por que eu resolvi trazer essa conversa aqui hoje, né? Aproveitando o nosso momento férias, para falar com vocês sobre isso, porque todas as vezes que eu mostro o senhor meu filho brincando sozinho, vocês me perguntam como que ele brinca sozinho? Ou eu recebo caixinhas, não adianta, meu filho vive atrás de mim, ele fica atrás de mim, ele quer sugar minha energia, eu fico com ele o dia inteiro e mesmo assim ele quer brincar comigo o dia inteiro, ele não quer ficar sozinho, né? Então a gente vai conversar hoje sobre isso para eu conseguir ajudar vocês um pouco mais. Não reparem que eu tô com uma tosse, gente, né? Criança ficou doente, depois quem pega? A mãe que dorme agarrada na criança. Então vamos lá, né? Primeiro coloquem aqui pra mim quem tá com dificuldade da criança brincar sozinha. Quem gostaria que a criança brincasse um pouco mais sozinha, né? E as idades das crianças, por favor. Por quê, né? E antes de eu falar pra vocês o que ajuda a gente, né, nesse processo da criança brincar sozinha, a gente precisa entender o que nós, adultos, pais, fazemos que pode estar atrapalhando esse processo. Por quê? Porque a criança, ela nasce com esse brincar natural, né? É natural da criança brincar, criar e imaginar. E muitas vezes, algumas das coisas que a gente faz vai minando e podando essa habilidade deles, né? Essa coisa que vem ali de fábrica, né? Por quê? Me diz aqui quem tá lá, a criança concentradíssima numa brincadeira, montando, empilhando, enfileirando alguma coisa, e a gente vai lá, cata a criança e fala assim, não, agora tá na hora do banho, agora tá na hora de comer, vamos lá, chega, acabou. E tira a criança ali no meio. Né? Eu já fiz isso. E qual é o problema disso? O problema disso é que a gente interrompe a concentração da criança. E com a repetição disso, de ficar sempre, constantemente interrompendo a criança nos momentos que ela tá concentrada, a gente vai tirando essa habilidade dela. E a concentração já é uma coisa, assim, a criança pequena se concentra pouco. E aí, lá que ela já se concentra pouco, a gente vai lá e fica tirando isso dela. Com o passar do tempo, ela vai se concentrando menos, consequentemente, ela vai tendo menos dificuldade, vai tendo mais dificuldade em se concentrar nas brincadeiras e também, né, nas tarefas da escola, nas instruções, em tudo que a gente quer que ela depois tenha concentração, ela não vai ter, porque desde pequenininha a gente foi atrapalhando essa concentração, certo? Outra coisa que a gente às vezes faz e que também pode atrapalhar esse brincar sozinho, né? É a gente guiar todas as brincadeiras. Muitas vezes a gente acha que a criança não sabe brincar. E aí, a criança tá lá com um brinquedinho que ela ganhou e a gente vai lá ensinar ela a brincar. Não, faz assim, é assim, ó, faz assado. Aí a criança pega e põe errado, né? Do jeito que ela acha que tem que ser. Não, não é assim, fulaninha. Tem que encaixar assim, ó. Assim, deixa eu te mostrar. E aí, nisso, a gente faz o que de novo? A gente vai podando de novo, né, a habilidade da criança de descobrir por ela mesma. E quais
eu sei que a gente faz isso, gente, na intenção de ensinar, de ajudar a criança, né? Porque a gente vê que ela tá ali, às vezes, meio frustrada, tendo dificuldade. Mas dependendo do jeito que a gente faça isso, com a frequência que a gente faça isso e com as falas que a gente traz junto disso, a gente mina a confiança da criança, né? E a habilidade dela de descobrir sozinha, de tentar por si mesma. E aí, com o passar do tempo, de novo, o que acontece? Eu não sei brincar sozinha. Porque eu fazia e tava sempre errado. Então eu não consigo brincar sozinha. Porque a gente sempre tá guiando as brincadeiras e não deixa eles guiarem as brincadeiras. E aí, com o passar do tempo, a criança vai perdendo essa habilidade, essa vontade também de brincar sozinha, porque tá sempre errado, né? Então, a gente precisa prestar atenção nisso. O que mais atrapalha na hora da criança brincar sozinho, né? Que a gente pode fazer? Achar que a gente precisa entreter a criança 24 horas por dia. Nós adultos temos o péssimo hábito de querer preencher todos os buracos vazios do tempo da criança, né? Por dó, por achar que ela tá sozinha, por achar que ela tá entediada, por achar que ela precisa de companhia, né? Porque a gente precisa fazer outras coisas. E aí a gente fica achando que ela precisa ser entretida 100% do tempo, né? E aí o que acontece quando a gente acha que a criança precisa ser entretida 100% do tempo? A gente vai lá e coloca o quê? As telas. Porque eu não posso ficar com a criança 24 horas por dia, porque eu preciso fazer as coisas da casa. Eu preciso fazer almoço, eu preciso trabalhar. E aí, tadinha, ela fica lá sozinha, sofrendo, sozinha, né? Ela tá lá entediada. Aí eu coloco isso aqui, ou a televisão, achando que a criança não vai ficar sozinha, né? Ela continua sozinha, gente, só que de uma maneira ruim, né? Por quê? Porque as telas vem tudo mastigado. Nas telas é tudo fácil, a nossa cabecinha não precisa mais pensar, a gente não precisa criar, a gente não precisa inventar, a gente não precisa raciocinar, porque as telas estão fazendo tudo isso. E ao colocar as telas para cobrir esses buracos, né, de entreter a criança, de tirar ela do tédio, né, de distrair a criança, a gente está tirando delas habilidades também que vem com ela de brincar sozinha. Então, como que a gente espera que uma criança brinque sozinha, tenha paciência, gente, a paciência, a bendita da paciência, a arte da paciência, de montar um Lego, de desenhar, de plantar um feijãozinho, esperar uma semana pro bendito do feijão nascer, de fazer experimentos, se na tela o feijão nasce em 3 segundos, se os blocos se empilham sozinhos e ninguém nunca erra, o mundo externo vai perdendo graça. E aí uma criança que é exposta a telas de forma desequilibrada, descontrolada, né, sem limite, sem atenção aos conteúdos, ela vai perdendo essa habilidade dela de brincar sozinha, porque é chato, porque dá trabalho, porque tem que gastar energia do nosso lindo cérebro para criar as histórias, né? E é muito isso, né? Quem tava aqui ontem nos stories viu que eu compartilhei que eu fiz uma experiência com o Léo de corantes, né? Ele adora essas experiências. Só que a bendita da experiência demorava, tipo, mais de 30 minutos pra realmente acontecer o que ia acontecer, que era a água passar pelo papel toalha pro outro lado. E eu até gravei, né, a experiência pra mostrar pra vocês, e eu até não postei, mas eu posso postar depois se vocês quiserem. Ele olhando pro negócio falando assim, demora, né? Tem que esperar bastante tempo, né? Eu falei, pois é, né? Tem que ter paciência. Né? E ele ficou lá esperando, ele foi lá, ele falou, vou brincar de outra coisa, então depois eu volto. E voltou, né? Mas isso de uma maneira assim, que ele observou que ele precisava ter paciência, ele observou que demorava, mas ele não se desanimou por causa disso, ele não ficou frustrado e gritou e chorou por causa disso, né? E pra quem não sabe, né, quem chegou aqui faz pouco tempo, ele não era assim, ele não tinha nem paciência para montar um quebra-cabeça sozinho. Por isso que eu falei hoje,
quando eu falei que eu ia falar sobre o brincar sozinho, que é uma construção, é uma formação de hábitos, porque a gente não tinha esse hábito aqui em casa, né? Eu guiava as brincadeiras, eu achava que ele tinha que ser entretido porque ele ficava entediado, tadinho, tá sozinho, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que cozinhar, não, coitado. E aí, o que eu fazia? Colocava as telas. Eu coloquei as telas antes de 1 ano, né? Porque eu tinha dó dele. E aí, quando eu percebi os efeitos nele, né? Foi que eu percebi que ele não tinha paciência pra montar quebra-cabeça, ele não conseguia brincar sozinho, era todo momento ele me chamando, ele no meu pé. Eu falei assim, gente, não tá certo. E aí eu fiz todas as mudanças pra construir novos hábitos. Quanto tempo tem meu filho? Ele tem 4 anos, ele vai fazer 5 agora em agosto. Então, é uma construção, tá? Então, se a criança de vocês hoje não brinca sozinha, tá tudo bem, gente, né? A gente precisa observar o que a gente está fazendo, o que pode estar atrapalhando e construir novos hábitos. É simplesmente do dia pra noite? Não é. Principalmente se tudo isso que eu falei pra vocês, que a gente faz, que podem estar atrapalhando esse brincar sozinho, esteja acontecendo, a gente vai ter que mudar, tá? Então, assim, quando que eu mudei com o Léo? Quando ele tinha 1 ano e meio, eu já aboli as telas, né? Da forma que eu usava. E comecei a exercitar, né? Isso com ele, a trabalhar isso com ele, né? E assim, gente, vocês estão colocando assim, ele não gosta de brincar sozinho. Ninguém vai gostar de brincar sozinho, né? Nós somos seres sociáveis, nós queremos sempre estar com alguém, né? É muito difícil uma pessoa falar assim, eu gosto de ficar sozinha, né? E o dia inteiro, ninguém gosta, né? Eu hoje gosto de ficar sozinha? Gosto, né? Mas é um aprendizado também, mas eu não gosto de ficar 100% do tempo sozinha, entendem? É normal e tá tudo bem eles não quererem brincar sozinhos. Mas é importante que nós adultos, a gente entenda que é importante que eles também tenham esse momento de brincar sozinhos, de lidarem com o tédio deles, né? O tédio, ele é o que precede os atos criativos. O tédio é importante, é a partir do tédio que surgem novas ideias, né? E se a gente não permite que eles lidem com o tédio deles, como que eles vão, né, aprender a lidar com o tédio deles? Se a gente não lida com o nosso tédio, porque a gente entra no elevador e já olha pro bendito do celular, a gente não consegue lidar com o nosso, a gente não deixa eles lidarem com o deles, certo? Então, assim, entendam primeiro que a mudança tá em vocês, né? Na condução de vocês e no olhar de vocês diante dessas situações. Porque eles vão ficar entediados, eles vão te chamar pra brincar. E tá tudo bem, né? E eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, né? Eu não estou dizendo que a gente vai deixar a criança brincando o dia inteiro sozinha, a gente não vai dar atenção, a gente não vai dar suporte. Não é isso, né? Quando eu mostro o Léo brincando sozinho, não quer dizer que ele fica lá e ele não me chama, e ele não aparece e ele não quer brincar comigo. Ele vem, ele pergunta se eu posso brincar, e aí, se eu puder, eu falo que eu vou, se eu não puder, eu falo que eu não vou, né? Eu acolho, falo que eu tô fazendo alguma coisa, faço um combinado com ele. E ele volta lá pro mundo dele. Tem vezes que ele fica lá e ele fica tão concentrado, tão entretido e imerso ali no brincar dele, que ele entra numa bolha, né? Ele fica conversando, ele vai juntando as historinhas e quando eu vejo já passou 20 minutos, meia hora. Tem vezes que eu consigo sentar do lado e ler. E ele fala, e eu respondo, e aí eu volto pra leitura, né? Então, assim, vamos ajustar as nossas expectativas, tá? Não é que, ok, fechei a criança lá numa porta e ela não fala mais comigo porque ela tá brincando sozinha. Não é isso, tá? Por quê? Porque é um processo e uma construção. Eu quero que vocês entendam isso. Até aqui, tá tudo certo, gente? Deixa eu ver que algumas pessoas escreveram aqui. Piriri, celular... Não gosto de brincar sozinho. E é difícil, gente. É difícil. Mas não é impossível. E, na verdade, é mais fácil do que vocês pensam, né? É só a gente ter constância e decidir o que é que a gente vai fazer primeiro, né? Enquanto adultos. Então, vamos lá. Vou ir contando mais ou menos
do jeito que eu fiz, porque aí eu vou trazendo alguns pontos pra vocês, tá? Então, o primeiro ponto foi adequar o jeito que eu usava as telas na minha casa. E aí, sobre as telas, a gente vai falar semana que vem, tá? Porque aí dá um assunto inteiro só sobre telas. Foi adequar o jeito que eu usava as telas da minha casa, porque eu usava de forma descontrolada, sem horário, sem critério nenhum pra uma criança. Era uma bengala que eu usava, tá? Uma bengala que eu usava. Outra coisa que eu fiz, né, foi implementar o tempo especial, né? E o que é o tempo especial? O tempo especial é um momento em que eu dedico atenção de qualidade para a criança, né? Então é aquele momento que ele pode contar todos os dias de que eu vou sentar e brincar com ele. Por quê? Porque eu ficava com ele em casa 24 horas por dia. Mas estar com ele 24 horas por dia não quer dizer que eu estava realmente com ele 24 horas por dia, porque eu sentava ali do lado dele, mas minha cabeça estava em outro lugar, eu tinha que fazer outras coisas, eu estava pensando o que eu tinha que fazer do almoço, o que eu tinha que descongelar, e estava ali com ele. Então, assim, não era um tempo de qualidade, né? E eles não precisam de quantidade, eles precisam de qualidade. É óbvio que quanto mais melhor. Mas ninguém consegue dar atenção 24 horas por dia de qualidade, né? Não dá, não tem como. Então, assim, se a gente tem um tempo especial, garantido, de qualidade, em que a criança também possa contar com aquilo dentro de uma rotina, a gente dá previsibilidade para ela, a gente tira a ansiedade dela, ela sabe que pode contar com aquele momento. E esse momento, ele vai ser extremamente importante pro brincar sozinho. Porque é nesse momento que a gente vai reforçar algumas crenças. É nesse momento que a gente vai encher o tanquinho e o potinho deles, né? Que vocês me vêm falando toda hora e que muitas de vocês fazem aí, compartilham e me marcam, né? É nesse momento que a gente enche o tanquinho emocional deles, reforça a crença de que eu sou capaz, eu sou amado, eu pertenço, de segurança, de autoestima, de confiança, para que depois, quando a gente precise que eles brinquem sozinhos, eles vão se sentir mais à vontade, eles vão se sentir mais prontos para ficarem sozinhos. E o sozinho, gente, só abrindo um parênteses aqui, o sozinho é brincando sozinho, né? Mas a gente ainda é adulto, responsável, a gente precisa estar de olho nessa criança para que ela não se machuque, tá? Né? Vamos manter a segurança da criança ainda. Deixar brincando sozinho não é abandonar a criança num outro cômodo, fechar a porta e esquecer a vida, tá? Só, né, deixando claro, falando o óbvio, porque sempre é importante, né, dizer o óbvio do óbvio, porque nem sempre o óbvio é óbvio. Nossa, me enrolei inteira agora, gente. Então, assim, tempo especial, dentro de uma rotina, diminui a ansiedade, dá previsibilidade para a criança e ajuda ela, né, nessa certeza de que ela é amada, de que ela é pertencente, de que ela é capaz, melhora a confiança, melhora a autoestima e, consequentemente, ela consegue o quê? Ficar sozinha. E no tempo especial, a gente consegue... Aliás, no tempo especial, a gente tem que lembrar que a gente não pode guiar todas as brincadeiras. Pra gente dar autonomia pra criança, pra gente deixar a criança brincar e criar por ela mesma. Ela comanda, ela fala o que você precisa fazer, o que você vai fazer, né? É aquele momento especial dela, né? Se a gente fica guiando, mandando, brigando, colocando, não pode isso, não pode aquilo, não, assim, assado, é assim que encaixa, assim que não encaixa, né? Deixa de ser um tempo da criança, né? A gente que tá comandando ali e depois ela não consegue brincar de novo, né? Sim, o óbvio do óbvio, né, Larissa? Vamos lá. Gente, tempo especial, não pode, a gente não pode usar o celular, tá? Porque se a gente está no celular pensando em outra coisa, respondendo mensagem, a criança vê que a gente não tá lá. E aí você fala assim, ai, mas eu fico com ela o dia inteiro. E ela ainda continua querendo minha atenção. Exatamente, gente. Às vezes a atenção que a gente dá não é a atenção que a criança tá percebendo. E é justamente por isso, porque a gente não tá ali de verdade, de cabeça, tá? Uma coisa que me pergunta é se o tempo especial pode ser assistir televisão, né? Não pode ser só isso, entende? Aqui em casa, por exemplo, quando ele assiste televisão, ele não assiste sozinho. É também o nosso tempo especial de conexão, de ficar juntos em família, né? É uma coisa
A gente usa as telas aqui para aproximar e conectar, e não para excluir a criança e afastar ela para eu fazer outras coisas. Então, assim, a gente usa isso no momento de conexão, mas ele também só assiste final de semana. Então, durante a semana, todos os nossos tempos especiais são brincando, sentado no chão, jogando, fazendo outras coisas. E no final de semana a gente acaba fazendo mais vezes porque a gente também fica o dia inteiro junto, certo? Meu filho mais novo brinca muito sozinho, já me perguntaram se é normal. A gente tem essa crença, né? Muitas pessoas falam, ai, olha só, ele brinca sozinho, tadinho. A gente acha que as crianças são umas tadinhas, gente. Porque ela tá brincando sozinha. Ai, tadinho, olha. Eu já ouvi assim, ai, tadinho, ele sente falta de um irmão, né? Só porque ele brinca sozinho. Não, gente, não é, né? É óbvio que ele gosta de brincar com outras crianças? É. É óbvio que ele gosta de brincar comigo e com o pai? É. Mas eu também comentei esses dias pra vocês que ele precisa desse tempo dele brincar sozinho. Ele precisa desse momento dele só com ele mesmo. E eu percebo isso quando a gente viaja, quando a gente recebe visita, quando a gente recebe, sai muito, né? Fica o dia inteiro fora de casa, com muitos estímulos e sempre com alguma coisa guiada, né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos depois isso, depois aquilo. Ou muitas pessoas brincando com ele disponíveis, né? Por quê? Ele fica estressado, né? Ele de ter muitas pessoas juntas, muitas pessoas ao mesmo tempo, sem esse tempo dele com ele mesmo, faz com que ele fique hiperestimulado. E ele fica mais nervoso, mais frustrado, as birras acontecem mais, porque ele precisa desse momento, né? Eu já percebi que ele sente falta. Tanto que depois que a gente sai dessas maratonas em que eu não consigo garantir que ele tem esse tempo dele, porque mesmo quando a gente tem visita, mesmo quando a gente sai muito assim, e eu percebo que tá chegando no limite dele, eu tento garantir, né, que em algum momento ele fique sozinho, brincando ali no mundinho dele, criando as histórias dele. Eu percebo que depois ele fica, tipo, tentando correr atrás do tempo perdido, sabe? Ele fica muito mais tempo brincando sozinho. Porque parece que ele tava, tipo, nossa, eu precisava desse meu tempo. Sabe quando a gente vai numa festa e a gente fica lá conversando com um monte de gente, e aí a gente é a dona da festa, e a gente fala numa mesa, fala na outra mesa, volta pra uma mesa, fala. Aí quando a gente chega em casa, fala assim, meu Deus, tô exausta, eu preciso de silêncio, preciso de um tempo só pra mim, assim, tipo, a gente fica parada, assim. É exatamente a mesma coisa, né? Ele também sente essa falta, né? E porque ele percebe, ele criou esse hábito, né? E, de novo, foi uma coisa que a gente construiu, porque não era assim aqui em casa, certo? Então, o brincar sozinho é importante, é necessário, né? E a gente não precisa ter medo de deixar as crianças brincarem sozinhas. O tédio é importante, né? O tédio é necessário, o tédio não é ruim, ele não é o vilão, né? Ai, porque criança entediada faz besteira. Não, não é porque ela tá entediada que ela faz besteira, gente. Ela faz besteira por outros N motivos aí, que não é o dela estar entediada, né? É mais de chamar a atenção e pela falta de outras coisas do que de estar entediada. Então, resumindo pra galera que tá entrando aqui agora, né? A gente tá falando sobre o brincar sozinho, sobre a importância de brincar sozinho. E eu falei sobre as coisas que atrapalham, como interromper a concentração da criança constantemente, ficar guiando todas as brincadeiras achando que a criança não sabe como brinca só porque não está fazendo exatamente do jeito que tá na caixa e a gente acha que tem que ser daquele jeito, né? Então a gente tem que abrir um pouco mais a mão do nosso controle aí de controlar tudo, porque a gente tira dela a habilidade de brincar e achar que a gente precisa entreter a criança 24 horas por dia, que ela não pode se sentir entediada, ou porque a gente fica com dó, ou porque dá trabalho, porque ela fica chamando a gente, fica atrás da gente, e a gente vai ter que, mesmo que a gente não possa dar atenção, a gente vai ter que parar e gastar energia naquilo ali para ir ajustando, né, as expectativas aí. E isso tá associado às telas. Então, quando a gente acha que a criança precisa ser entretida o tempo todo, quando a gente não sabe lidar com o nosso tédio, nem com o tédio da criança, a gente acaba usando as telas.
E as telas acabam atrapalhando o brincar sozinho, porque tira essa habilidade da criança de imaginar, de criar, de construir, de ter paciência, de esperar, de pôr a cabeça para funcionar, de gastar energia mental, porque as telas fazem tudo isso. Então vocês percebem que é uma bola de neve, né? A gente acha uma coisa, resolve com as telas e as telas acabam piorando e a gente vai sempre precisando usar cada vez mais, né? Minha filha quer que eu fale as falas que ela monta. Só ela... Exatamente, o meu também fala isso. Não, fala isso, ó. E você faz isso. E eu vou, tá bom, vou fazer. Você pode escolher. Aí eu escolho, não, mas você tem que escolher aquele. É exatamente isso, viu? Igualzinho, tudo normal. E aí, o que ajuda, né? A rotina. Por quê? Rotina bem estruturada, diminui a ansiedade, dá previsibilidade para a criança, ela não fica em estado de alerta dentro de casa, ela sabe o que vai acontecer e isso deixa ela mais relaxada e o cérebro mais relaxado também para brincar sozinho. O tempo especial vai garantir isso e as crenças que a gente precisa reforçar, né? Porque, gente, o que acontece quando uma criança fica o dia inteiro atrás dos pais? Em casa, querendo ficar atrás dos pais, né? Ela não me deixa dar 2 passos em casa sem ir atrás. Não é que ela não sabe brincar sozinha só. É que ela tá precisando preencher outras necessidades básicas, né? Então, assim, lembram? Quem já tá aqui acompanhando o Café com Fer já sabe do iceberg, né? Aqui em cima do iceberg é o que a gente tá vendo. A criança não brinca sozinha. Fica atrás de mim o dia inteiro. Mas por que ela faz isso? É porque a gente está interrompendo excesso de telas, a gente está guiando as brincadeiras, a gente acha que a gente está entretendo demais, não está deixando ela lidar com o tédio. Ou ela fica atrás de mim o dia inteiro porque ela não percebe a atenção que ela está recebendo, ela não tá se sentindo amada, ela não tá se sentindo pertencente, ela não tá se sentindo confiante, a autoestima dela tá baixa, né? O que tá acontecendo? Porque às vezes a criança fica atrás da gente o dia inteiro, querendo chamar a atenção, fazendo besteiras, não brincando sozinha. A gente vai lá fazer a comida e fica lá no nosso pé resmungando e puxando. Não é porque ela não quer brincar sozinha, é porque ela tá faltando isso tudo. A criança não sabe virar pra gente e falar assim: poxa, mãe, eu tive um dia muito difícil, eu não tô me sentindo bem, será que a gente pode conversar? Ela não fala isso, ela fala: brinca comigo. Porque é a forma da criança pedir conexão, né? Então, se a criança está constantemente tentando pedir conexão e às vezes de forma equivocada, é porque está faltando. E eu não estou dizendo que vocês não dão atenção para a criança e que vocês não fiquem com as crianças, mas às vezes a forma que a gente faz não é a forma que eles estão absorvendo. Às vezes a forma que a gente faz, que nem eu falei, é ficar 24 horas por dia junto com a criança, não é o suficiente, porque é 24 horas por dia sem nenhuma qualidade, sem nenhum critério, né? Sem nenhum foco mesmo, objetivo real, sabe? A gente faz na inércia, assim, a gente vai indo, vai empurrando com a barriga, entendeu? Então, assim, se a gente estrutura certinho e garante que a mensagem foi passada, a gente vai precisar gastar menos energia nesse sentido, entende? Outra coisa também que pode atrapalhar as crianças a brincarem sozinhas é o excesso de brinquedos. Pois é, por quê? Porque está lá um quarto cheio de brinquedos e a criança não consegue se concentrar em nada, porque ela pega uma coisa e aí ela já olha pro outro lado e pega outra coisa, que pega outra coisa, que pega outra coisa, e de repente tá uma bagunça e ela não brincou com nada, ela só bagunçou, né? Elas não conseguem ter tanta coisa disponível assim, né? Por isso que o rodízio de brinquedos ajuda também no brincar sozinho. Porque se eu tenho um rodízio de brinquedos onde ela consegue ver cada item e são poucos itens, ela vai brincar direito. E quando enjoar daquilo, a gente troca. E aí aqueles outros brinquedos são novidades, ela vai ficar mais interessada a brincar com aquilo também.
Então, façam rodízio, diminuam os brinquedos, né? Porque isso ajuda também. O que ajuda também? A qualidade dos brinquedos. Às vezes a gente compra um monte de brinquedo que brincam sozinho, né? Tipo, você aperta um botão, o brinquedo faz tudo sozinho, você fica lá só apertando o botão, né? Parecendo um robô. Quando a gente traz brinquedos que trazem novas possibilidades, a criança fica mais tempo ali também, porque tem mais opções de criar, de construir, de inventar, né? Pegar um brinquedo e juntar com outro brinquedo e fazer uma outra brincadeira, né? Então sempre tá tendo oportunidades e coisas diferentes para se construir, do que se a gente tiver um brinquedo que só dá para fazer aquilo, pronto e acabou, não tem como criar mais nada em cima daquilo, né? Outra coisa que acontece é que muitas vezes a gente deixa, e isso eu vou falar mais semana que vem, mas a televisão tá lá, no meio da sala, em destaque, bonitona lá. E onde estão os brinquedos? Onde estão as massinhas, os lápis, os papéis, os livros? Tudo guardado dentro do armário com a porta fechada. Aí a criança fica assim, eu não sei o que fazer, eu tô entediada, não tem nada pra eu fazer. Por quê? Porque ela não tá vendo, né? E aí a gente quer que eles lembrem que tá dentro de um armário X ou que eles têm que pedir pra gente, que aí a gente pega, né? E aí eles ficam cada vez o quê? Mais dependentes da gente para brincar, né? Meu filho brinca sozinho e às vezes ele até se zanga, joga tudo no chão e começa a chorar. Ele tem 2 anos. Mas por que ele se zanga e joga tudo no chão? Qual é o motivo? É porque ele tá frustrado? Porque ele tentou fazer alguma coisa que ele não conseguiu? Aqui em casa acontece isso também. Às vezes ele tá brincando lá e ele tenta encaixar um Lego ou soltar algum Lego e não consegue. Ele fica bravo, se frustra. E aí, ou ele vem atrás de mim pra me pedir ajuda, ou ele arruma uma solução e faz diferente. No chuveiro eles amam brincar, não deixam eu tomar banho junto, porque ocupa espaço. Como identificar que a criança enjoou dos brinquedos? Ela para de brincar. Simples assim, sabe aquele brinquedo que fica encostado? É só vocês separarem, mesmo que vocês não façam rodízio de brinquedos hoje e tenha um baú cheio de brinquedo, eles sempre acabam pegando os que estão ali na vista deles, né? E brincam muito mal e pouco porque já enjoou e não sei o quê. Aí um dia você vira e fala assim, hoje eu vou arrumar os brinquedos aqui pra gente doar. Aí você começa a mexer. Aí lá no fundo do baú tem um brinquedo que a criança nunca brinca mais, porque ela não vê, fica lá no fundo do baú, mas na hora que você traz ele pra cima, porque você fala, você nem brinca com isso aqui, eu vou doar, tava lá no fundo do baú, ela, não, é o meu brinquedo favorito, e aí você dá pra ela, ela fica um tempão brincando com o negócio. Porque é novidade, né? Então, assim, se o brinquedo tá lá encostado, você já fez um rodízio umas 2, 3 vezes, o brinquedo foi e voltou, e você percebeu que a criança não tá brincando muito, é porque ela enjoou, né? E quais são os brinquedos que mais enjoam? Os que fazem tudo sozinho. Porque eles não se reciclam, sabe? Então, assim, por que eu gosto do Lego? Porque o Lego tá a todo momento virando um brinquedo novo, né? E o que acontece? Por exemplo, o Léo hoje, ele ama Lego, ele monta o Lego. Ele brinca só com Lego? Não. Às vezes ele pega os carrinhos e leva pro Lego, ele pega os dinossauros que ele tem e põe lá na história do Lego que ele montou, com as coisas que ele montou. Então ele pega o Lego e incorpora em todas as brincadeiras que ele tem, entende? É um brinquedo versátil. Se fosse uma casinha, comprei uma garagem pro Léo, né? Aquelas garagens que tem. Pista de Hot Wheels. É só uma pista. Não tem mais o que fazer com aquela bendita daquela pista, né? Garagem. É só uma garagem. O que eu vou fazer com aquela garagem? Nada. Entende? Então, assim, é uma brincadeira que não dá, um brinquedo que não dá pra reaproveitar e muitas vezes não cresce também junto com a criança. Quase sempre é por frustração, quando ele não consegue soltar ou montar algo. E é normal, né? A gente também fica frustrado. Um dia, eu até contei isso em outra live, teve um dia que eu tava brincando com ele num joguinho era tipo de basquete.
de madeira, assim, que aí jogava bolinha. E aí eu errei, e aí não! Ele, você tá frustrada, né? É só tentar de novo. Porque é o que eu falo pra ele, né? Na hora que ele encaixa, eu falo assim, Léo, você tá frustrado, né? Eu tô vendo, né? Você não tá conseguindo soltar. Quais são as nossas opções, né? Ele pedir ajuda. Então, assim, ou é pedir ajuda, que aí eu ajudo, ou é tentar fazer de novo, ou tentar fazer de outras maneiras. Mas, assim, o seu, você falou, Vitor, né? Que tem 2 anos, né? É uma construção, né? Lembrem das últimas aulas que a gente deu aqui, que eu falei do nosso cérebro, né? Essa capacidade de regular essa frustração começa com os 4 anos e termina lá com 25, 30 anos, né? Então, assim, eles vão ficar frustrados e tá tudo bem, gente. Certo? Então, pessoal, era isso que a gente ia conversar hoje, né? Eu queria trazer isso pra vocês do brincar sozinho, porque eu percebo muita, né, nas caixinhas, que isso é uma coisa difícil pra vocês. Porque a gente, ainda mais nas férias agora, né, eu vi que alguém colocou aí a rotina e tudo mais, ainda mais nas férias, depois da pandemia, né, que a gente ficou muito tempo com a criança, a gente também perdeu a habilidade de ser criativos, né? E aí muitas vezes a gente acha que a criança precisa estar entretida e brincando. E que a gente ou tem que estar sentada brincando com a criança, ou a criança tem que estar numa tela pra gente conseguir fazer as nossas coisas. E não precisa, tá? Então, assim, sentaremos para brincar com as crianças? Sentaremos para brincar com as crianças. A criança precisa brincar sozinha? A criança precisa brincar sozinha. E se ela não quiser brincar sozinha e eu tiver que lavar roupas, se eu tiver que fazer a comida, levem a criança com vocês. Isso são habilidades e atividades de vida diária. Isso preenche lá embaixo do iceberg, lembra? A crença de se sentir capaz, de se sentir pertencente, de se sentir conectado, de se sentir amado. Que a criança talvez esteja precisando e com esse tanquinho cheio, com a repetição dessas coisas, talvez amanhã ela não queira te ajudar e ela vai brincar sozinha, entende? Então, assim, tenho que fazer o almoço. Vamos pegar um caso prático aqui. Tenho que fazer o almoço. Eu sei que eu tenho que fazer o almoço. Quais são as minhas opções? Eu posso colocar um tempo especial antes da hora que eu tenho que fazer o almoço para encher o tanque da criança, garantir que ela vai se sentir bem com ela mesma para ela brincar sozinha depois. E na hora que eu for fazer o almoço, eu falo, querido, eu vou fazer o almoço. Você vai brincar sozinho? Você vai brincar lá do meu lado? Ou você vai me ajudar a fazer o almoço? Eu não quero, eu quero assistir televisão. Essa não é uma opção. Eu quero que você continue brincando comigo. Eu entendo, eu queria muito também, mas eu preciso fazer o almoço. Vamos me ajudar? Depois do almoço, talvez eu possa brincar de novo, né? Então, gente, é uma construção de criar hábitos. E ainda, pode ser que vocês... eu vou brincar sozinho, que acontece também, viu? Você vai lá, então beleza, brinca sozinho, eu vou fazer o almoço. E aí a criança vai e... eu quero brincar, não quero mais brincar sozinho, vai lá atrás de você. E aí você acolhe ali e fala assim, olha, eu entendo, mas eu preciso fazer almoço, senão a gente não tem comida, né? Então, é uma construção e aí a criança vai compreendendo. Então, assim, se vocês não têm esse hábito, né, de deixar a criança brincar sozinha, vocês têm o hábito de interromper, têm o hábito de colocar as telas, criar as brincadeiras, não tem tempo especial, não tem rotina, né, tá faltando essas crenças serem reforçadas aí na casa de vocês, tenham paciência, porque é uma construção, dia a dia, para ir construindo esse caminho para que a criança brinque sozinha, crie sozinha. E se for uma criança mais velha, a gente pode criar o pote do tédio, que é um potinho que dá ideias do que se fazer. Eu não sei o que fazer, eu tô entediada, não sei o que brincar. Vamos ver lá no nosso pote o que tem lá pra gente ter ideias diferentes, né? E nisso a criança já consegue pôr as engrenagens aqui da cabeça dela pra funcionar e achar coisas pra fazer. Quantas horas por dia posso permitir das telas? Vitor, depende da criança, tá? E eu vou falar de tela semana que vem, às 9 horas, terça-feira, no Café com Fer. Mas é 2 anos do seu filho, né? Então é, no máximo, 1 hora por dia.
venha para a live da semana que vem, que a gente vai falar bastante sobre telas, né? Eu vou falar qual é o real problema das telas, né? Não é sobre não assistir, ficar zero telas, mundo digital, esquece, não, né? Até porque estamos aqui. Mas a gente precisa entender qual é o impacto disso no desenvolvimento das crianças, né? Porque vejo muito que perdemos a mão, inclusive nós, né, enquanto adultos, perdemos a mão também. Então, é importante a gente trazer essa questão das telas com mais profundidade. E eu vou falar isso semana que vem, certo? Então, era isso, pessoal. Esta é a nossa live de brincar sozinho e a importância do brincar. Espero que tenha virado algumas chavinhas aí, que tenha dado algumas ideias pra vocês dos movimentos a serem feitos, tá? E não é porque as crianças estão de férias que a gente precisa também, né, esperar as aulas começarem pra gente começar a fazer as mudanças que a gente quer, certo? Então é isso, um abraço, muito obrigada e até mais!